O assunto é absurdamente louco, terrível. É desse menino aí de 12 anos de idade que já é um chefe de quadrilha. Cara, que coisa maluca, chefe de marginais. Que coisa dolorosa da gente ter que noticiar, Fica até difícil você bater, criticar uma criança de 12 anos. Eu sei que um moleque como esse tem um grau de periculosidade muito alto, porque pode matar. Isso aqui não tem ideia nenhuma. Isso aqui com uma arma de fogo na mão, para puxar o gatilho é 2 palitos, pode ter certeza disso. Terrível. Então é um perigo. Agora o problema, sem aquele papinho, sabe? Temos que ver corretamente e tal. O problema é como que esse menino chegou a esse nível, cara, com 12 anos de idade. A Ana mesmo, eu me lembro nitidamente, eu sou de guardar alguns casos. A Aninha estava em uma loja, de repente alguns meninos bandidos invadiram a loja. Se bobear é a mesma gangue, foi ali na rua direita. Tinha uma loja que vendia umas coisinhas assim de casa, sabe? Utilidade doméstica. E entrou uma galera tentando roubar, só que os seguranças conseguiram tocar pra fora porque eles não estavam armados. O menininho, Joel, sem brincadeira, não devia ter 10 anos. Ele tentou roubar um bicho de pelúcia. Então, Doeu, sabe? Esse ponto desse fato ficou gravado aqui na minha cabeça, ficou marcado. Porque o menino ali, ele tava sem entender, né? Pô, vou pegar esse bichinho de pelúcia aqui, não é pra vender. É pra ele tentar brincar depois, ou ele teve alguma ligação com aquele bichinho. Tem uma pontinha uma de infância ali dentro ainda, né? Exato, óbvio que tem. Então, é óbvio que a redução da maioridade penal é extremamente necessária para o nosso Brasil. Mas isso aqui vai além. Né? 10, 11, 12 anos de idade, vai além de qualquer discussão. Isso aqui é um problema tão grande, tão grave, que a gente precisa criar alternativas seríssimas para enfrentar isso aqui de frente. Imagine, aqui você tem um menino delinquente já, bandido, com 12 anos de idade, com capacidade para matar alguém, porque mata, isso aqui mata, mas nós precisamos compreender corretamente qual o processo, qual o caminho seguido por esse e outros meninos para que hoje eles estejam nesse local, eles estejam nessa posição, oferecendo um risco para a nossa sociedade. Ô Bruno, acho que isso surpreendeu até mesmo a você, aos nossos colegas de profissão, a todos que receberam a notícia, né, querida? 12 anos, né, Joel? Uma criança, e como a gente tem falado, noticiado por aqui, certamente no momento em que ele foi apreendido ontem à tarde aqui em São Paulo, era um horário que ele deveria estar na escola, estudando, pensando ali no futuro, começando a se formar, e esse menino foi apreendido ontem à tarde. Ele deve passar por audiência de custódia já nos próximos dias. Menor de idade, tem 12 anos. 12 anos, inclusive, é a idade mínima para que menores sejam internados ou passem pela Fundação Casa, de 12 a 21 anos de idade completos. Então, ele foi apreendido em flagrante pela polícia numa operação, encaminhado ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça manda para uma espécie de acolhimento inicial ali da Fundação Casa, e é onde ele vai ficar até que essa audiência de custódia seja realizada. A gente ainda não tem uma data, por ser menor de idade, o Tribunal de Justiça não informa pra gente nem a identidade desse jovem, nem quando essa audiência vai acontecer. Bom, segundo a delegada Ivalda Aleixo, que é da Divisão de Capturas da Polícia, esse menino chefiava a famosa gangue da Correntinha, é assim que é chamada essa gangue. Então, é uma gangue, um bando ali que agem eles todos juntos, sempre, no centro de São Paulo, essa aqui especificamente, e eles roubam ali colares, relógio, celular, carteira, bolsa. Joel, Ana, é basicamente o que tiver pela frente, o que tiver fácil. E aí, como eles estão em bando, o que eles fazem? Quase sempre cercam ali a vítima, que não tem muito para onde escapar. Eles são agressivos, apesar da pouca idade, e aí às vezes batem, segura todo mundo, a pessoa entra em pânico, e quando a gente conversa com alguma vítima desse tipo, é até aquele pânico assim, meu Deus, são crianças me cercando. A gente viu algumas situações dessa, inclusive no metrô,
Vocês se lembram, o Lucas Josino trouxe aqui pra gente. Eram assim também, crianças, adolescentes que cercavam ali, às vezes estavam com faca, ameaçavam ali a pessoa e acabavam levando absolutamente tudo. É dessa forma que eles agem, e aí, segundo a polícia, esse menino era o cabeça ali dessa gangue. A delegada Ivalda conversou com José Luiz da Atena e disse que esse menino até apresentou ali certa resistência no momento em que foi flagrado pela polícia, mas foi localizado na sequência. Ele que com 12 anos de idade, com tatuagem já de matador, já pelo corpo todo aí, um monte de tatuagem, era ele ali o mais rápido ali entre os meninos que vão para cima das vítimas e levam ou celular, o relógio, ou correntinhas aí. Ele foi apreendido e mais 4 para a Fundação Casa. Então, entre os adolescentes, 7, né? E 4 que pertencem a essa gangue que vai para cima das pessoas. Eles fecham, né? A pessoa não tem para onde sair. E ele é muito rápido, 12 anos, tanto que ele tentou fugir da equipe. E nós conseguimos achar embaixo de um carro. Bom, o processo de audiência de custódia de um menor de idade, ele é até bastante semelhante aos processos de um maior que comete algum tipo de crime. É claro que aqui a gente fala em infração, não num crime efetivamente cometido. Nessa audiência de custódia, então ele está nesse acolhimento. O Tribunal de Justiça vai definir ali alguma data para essa audiência. Nessa audiência vai ter o depoimento dele. Ele, cara a cara ao juiz, ele vai ser questionado sobre o que fez e vai trazer a versão. Depois, o juiz bate um martelo. Se ele será internado na Fundação Casa, essa internação pode durar de 6 meses no mínimo até 3 anos, ou se ele vai cumprir alguma outra medida socioeducativa em liberdade. É importante também que a família, caso seja localizada, esteja presente também nessa audiência de custódia. A delegada Ivalda Aleixo diz que esse garoto já era monitorado pela polícia tinha um tempinho. A gente já foi buscá-lo com uma ordem, né? De busca e apreensão para que ele passasse por uma audiência junto à Vara da Infância e Juventude. Porque ele já foi, vamos chamar assim, flagrado, né? Já nos furtos e foi encaminhado para um acolhimento, por conta da idade. Agora ele passa na audiência para que o juiz vai avaliar. Ele tem 12 anos completos, mas os demais, ao que tudo indica que fazem parte ali da mesma gangue, esses foram já encaminhados para a Fundação Casa. Esses demais são 4. Então, ontem, nessa operação que a polícia fez, foram 7 pessoas presas ou apreendidas. Apreensão aí para 4, que são 4 menores de idade, Joel. Há poucos dias nós noticiamos aqui que São Paulo hoje tem pelo menos 4 mil crianças sobrevivendo nas ruas. Ou seja, crianças que estão sobrevivendo em uma fábrica de bandido. Porque a criança na rua, sem qualquer tipo de ocupação, sem um teto, ela fatalmente será adotada por um traficante ou por outros bandidos que queiram, como intenção, fazer com que eles subtraiam aí correntinhas para colocar no mercado ilegal, que nós sabemos que é grande nesse sentido, porque são inimputáveis, né? Agora, a juventude ela acaba sendo perdida dessa forma e perdendo a juventude a gente acaba perdendo o nosso futuro também. E mandar esse menino para a Fundação Casa, o que é necessário, porque ele está cometendo um mal, ele pode matar pessoas, ele está infringindo as leis, ele tem que ser segregado, mas segregado de uma forma inteligente. Porque se você o coloca como ele está hoje na Fundação Casa, você pode fazer, pelo potencial que ele tem, com que ele saia daqui a alguns anos de lá muito pior. Porque lá é uma fábrica de delinquentes. Esse menino de 12 anos, ele vai ter contato com um menino de até 20, 21 anos. Os que se internam com 18, que ficam 3 anos, saem com 21. Ou seja, já é um adulto bandido. Então, esse adulto bandido vai ensinar para esse menino o que ele não sabe, mas tem tudo para aprender, tem tudo para absorver. Ou seja, tá tudo meio que errado nisso. E tem uma coisa também aí, Joel, que é o seguinte: o que essa criança tem a perder? Né? Absolutamente nada, porque ela já não teve nada. Ela é desprovida de valores, não sabe o que é ter valor. O trabalho de convencimento para você colocar um pré-adolescente desses, né, na linha, convencê-lo de que ele vai ter outras oportunidades de outra maneira, você faz como?
Ainda Qual que é o mais se ele argumento? ficar os 3 anos, É né? mostrando que tem uma vida melhor. Se ele É ficar você o máximo. ensinando para ele que ele tem que estudar, Mas, Joel, aí fazendo está. com que ele tenha um teto, Esse é o fazendo ponto. com que ele tenha as refeições, Esse o é que o ele ponto. não tem Mas nada. esse é o lance concreto. Você virar e falar, ó, você pode ter uma oportunidade melhor, você consegue, tem que estudar. Ele vai olhar para todo mundo que tá atrás dele, ele não nasceu de uma chocadeira, ele nasceu de uma família, nasceu de uma mãe, nasceu de um pai. E ele sabe muito bem a dificuldade que a família passou, muitas vezes, para ele chegar naquilo. E aí você vira e fala, mas é aquilo que eu vou ter? Eu não consegui ter. Com tudo isso, com todo esse esforço. Então é muito complicado, porque tem que ser concreto. O encaminhamento tem que ser concreto. Só enfiar a criança ali, encarcerar, sem você dar um projeto, sem você dar algo concreto para que ela faça saindo dali, não adianta nada. Eu não tenho coragem de replicar, por exemplo, essa discussão que nós estamos tendo aqui para um moleque de 16, 17, 18, muito menos para adulto, bandido, delinquente. Mas 10, 11, 12 anos de idade faz a gente parar para pensar. Sabe? Faz você parar ou analisar com mais tranquilidade determinado fato, porque não é tão simples como a gente imagina. Sabe? As críticas que são feitas por aí, necessárias em cima de grandes quadrilhas, de bandidos, de latrocidas como há moleques bandidos que matam no dia a dia, ela não se aplica num caso como esse. Sabe? Ela não pode, não é a mesma crítica. São coisas completamente diferentes, distintas, e precisam ser tratadas de forma distintas e de forma separadas. Né? Eu não consigo juntar isso aí no mesmo balaio. Quem tem filho sabe muito bem o que representa um menino de 10 anos de idade. Né? O meu tem 7, quase o mais novo, é totalmente inocente. E já tem menino da idade dele cometendo crime nas ruas de São Paulo. Assim como tem outros que não cometem crime, mas estão aí trabalhando pesado como se fossem adultos. Porque não tem outra escolha, não tem outra possibilidade. É um mundo muito cruel, esse que a gente está vivendo. Essa. E tem um ouvinte que mandou uma mensagem para cá, falando que esse menino de 12 anos é um caso de ter monitoramento para o resto da vida. Um acompanhamento social, por exemplo. Né? Porque vai sair, independente de qualquer coisa, não sei se vocês concordam comigo, você deixar de apoiar esse menino nesse momento, em todos os sentidos necessários, você vai fazer com que ele custe mais caro ainda para o próprio Estado no futuro. Porque isso aí vai se tornar um assaltante de altíssima periculosidade. Um assaltante de banco, um cara que vai matar gente pra caramba. Então ele tem tudo para custar muito mais pro Estado lá no futuro do que ele custaria hoje, talvez, recebendo algumas coisas importantes, algum tipo de estrutura importante que o tiraria desse mundo.